Tomando aqui um cafezinho. Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor Jesus, Pastor Divino Silva. Estamos falando ao vivo aqui diretamente de São Geraldo do Araguaia, estado do Pará. Vamos falar um pouquinho a pedido sobre caráter voluntário. Isso traz em relação à questão social, política, ministério, na vida espiritual, principalmente nessa questão também na relação da vida a dois, do casamento e também de pais e filhos no mundo de hoje. Paulo escreve a carta aos Efésios, no capítulo de número 5, e o versículo de número 4, ele diz assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. O capítulo 5 ele está se referindo sobre a relação do mal. Quando Paulo escreve essa carta aos Efésios, ele escreve trazendo o pensamento, a ideia sobre vários pontos que indicam sobre essa carta, e é uma carta circular, ou seja, é uma carta além para o pessoal de Éfeso, mas também foi uma carta circular, vamos considerar assim. Também o tema central desta carta é o propósito eterno de Deus para estabelecer e completar o seu corpo, ou seja, a igreja. É por isso que nós vamos falar sobre o caráter voluntário. Nós vamos entender alguns assuntos, principalmente sobre as questões morais. O que é torpe? O que é ser uma pessoa torpe, de língua torpe? Ou caráter duvidoso? O torpe está ligado àquela pessoa que fere os bons costumes, tem facilidade de falar as coisas e usar palavras de baixo calão ou de expressão que para a vida a dois, para uma família, não é bom. Você está utilizando, então, este vocabulário, esta palavra. Você vai observar também que o caráter voluntário, ou seja, ele revela um caráter negativo. E nem sempre caráter ele está ligado. Você pode observar aqui, nessa questão dicionarizado, que nem sempre o caráter ele revela aí a ramificação genética da pessoa. Às vezes a pessoa ele tem um tipo de caráter e a sua relação com a família não tem nada a ver, ou para o lado negativo ou para o lado positivo. E Paulo, ele escrevendo essa carta aos Efésios, nos anos aí 61 depois de Cristo, ele traz aí sobre em relação ao mal, quando ele diz assim: sabeis, pois, isto, nenhum inconveniente, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, o obreiro, a relação no casamento, a vida pública, a vida social, a pessoa tem que tirar esse vocabulário torpe. São palavras que são inconvenientes no momento para você conversar com uma família, um casal, uma criança, jovens no mundo público. Então tem que evitar e tem que tirar essas palavras de baixo calão, de expressão saliente. O obreiro, ele precisa ser ponderado, ser moderado no ato de falar. Aí Paulo está falando sobre isso, sobre o caráter voluntário. Quando você tem um caráter negativo, aí fere os bons costumes, os princípios, aí não respeita a hierarquia. Quando está diante de uma pessoa, de um diálogo, de uma conversa, você não é um interlocutor. Você não é a pessoa que está conversando, que está direcionando a reunião, mas tem facilidade de interromper os outros. Às vezes tem alguém que está ensinando e você costumeiramente
pelo menos num diálogo ali de 30 minutos, você vai interromper 6 vezes. Por mais que você tenha uma opinião, uma ideia, aí tem que ter cuidado com o caráter voluntário. Aí Paulo explica isto, ele explica dizendo, nem conversação torpe. Eita, esta é pesada, é a decência moral. No caso, a indecência moral. O que é indecência moral? Um momento não está pedindo para você falar. E você tem que usar um vocabulário mais puro e não um impuro. Um vocabulário mais claro, não aquele que traz totalmente indiferença no diálogo. Quando a pessoa fica um pouco com vergonha, a pessoa fica sem, vamos dizer, sem uma expressão. Aí Paulo está explicando isto. Na carta aos Efésios, ele traz principalmente a figura aqui de Cristo, a igreja. Ou então ele fala sobre a pureza, ele vai falar sobre o controle, sobre o domínio, seja sóbrio. Uma pessoa que tem uma personalidade, ou seja, o caráter dominado. Então você tem que dominar a sua língua, tem que dominar a expressão torpe. Aí esta expressão, para concluirmos, ele vai estar falando aqui, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices. Até o ato de sorrir, de brincar, o tom da voz, a altura da voz. O obreiro, ele precisa se controlar, tem que se controlar. Mas é uma questão cultural, a minha família é assim, pois domine. Você não pode inferir na sua vida ministerial, pessoal, no casamento, política ou pública, inferir na sua vida pessoal agora, do seu caráter. Você tem que ter um caráter voluntário, apropriado para cada ocasião. Vai rir, aí, vai gritar, vai falar alto, todo mundo assim, é uma discussão, é uma briga. Então seja ponderado, seja moderado. Aí tem que ter cuidado com as chocarrices. Aí conta testemunhos antigos ou mas às vezes não pede o equilíbrio da conversa, o ambiente, a família, não pede aquele assunto. Então, controle, seja ponderado. E ele está dizendo aqui, sabei, pois isso, nenhum inconveniente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, nem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs. Aí ele começa já sobre um assunto doutrinário. O obreiro precisa ser um obreiro que conheça a doutrina, e ele precisa ser doutrinado. E doutrinado precisa ter controle. Tenha o caráter voluntário apropriado para cada situação. Não seja um obreiro torpe. Não seja torpe na sua vida pública, no seu casamento. Não seja torpe, ou seja, indecente. O obreiro precisa ter decência moral, até para se apresentar, até para conversar, até para ter um diálogo. Nós precisamos ter esse controle. E essa carta que Paulo escreve aos Efésios, só para concluir, ao que chegou ao cristianismo em Éfeso, por meio de Áquila e Priscila, quando Paulo fez uma breve parada nessa cidade, e ele já começa a observar que o conceito missiológico de missões precisava mudar o caráter da região, precisava mudar o caráter da igreja, precisava mudar o caráter das pessoas, e ele traz esse cristianismo, isso 61 depois de Cristo, e nós precisamos ter esse mesmo caráter que Paulo fala nesse capítulo 5, nos versos 4 e 5 de Efésios. Observa mais uma vez o texto aqui à minha esquerda e vamos procurar ter o caráter voluntário apropriado para cada ocasião. Então fica aqui mais um estudo bíblico com o pastor Divino Silva. Estamos aqui numa série de estudos bíblicos sobre várias temáticas e hoje nós estamos falando sobre o caráter voluntário do obreiro. Não seja um obreiro torpe, ou seja um obreiro que tenha decência e não seja um obreiro indecente. Foi pesado o assunto, mas está relacionado à Bíblia Sagrada. Espero estar contribuindo com todos vocês.
e se inscreva em nosso canal do YouTube. Não perca nenhum dos nossos estudos. Pastor Divino Silva / Instituto Vida. Olha o nosso contato, link no cantinho para agendas. Então, valeu, tudo de bom para você, sucessos!